Quem acompanha nosso trabalho aqui no canal já sabe que eu vivo falando que é muito importante aprender espanhol através de conteúdos nativos, né? Sejam eles músicas, filmes, séries, enfim. Estudar dessa forma é uma excelente maneira para trabalhar a escuta, para obter maior compreensão do idioma, para aumentar o vocabulário e, consequentemente, aprender espanhol muito mais rápido. Mas aí algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo o seguinte: poxa, tá bom, André, eu já sei que eu preciso estudar música, já sei que eu preciso assistir filmes, mas como que eu vou fazer isso? Né? É só dar o play e deixar rolar? Como é que funciona isso? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como você pode aprender espanhol através da música. E aí, vamos lá? Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou André Siviero, professor e fundador da Escola Você Falando Espanhol, criador do Método Vale, e eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Bom, como é que vai funcionar a nossa aula de hoje, pessoal? Seguinte, eu escolhi uma música, a música se chama Perfecta, do Reiki junto com Maluma, ou seja, dois cantores aí super famosos, né? Eu separei um trecho dessa música, na verdade a metade dela, para que fique mais fácil aí a compreensão de vocês, não fique cansativo. E em cada bloco eu vou grifar alguns pontos que eu considero importantes vocês prestarem bastante atenção. Quais que seriam esses pontos? Palavras que são muito utilizadas, verbos, pronúncias que os alunos sentem dificuldade, preposições que às vezes passam despercebidas, diferença entre os artigos, enfim, tem vários pontos aí importantes, tá? Eu vou separando esses pontos e aí conforme nós vamos cantando a música, nós vamos acompanhando junto com a letra, né? E na sequência eu explico o próximo passo, vale? Mas e aí, você gosta de aprender espanhol com música? Qual é a música que você mais gosta, né? Conta aqui pra mim e já aproveita e deixa o seu like aqui no canal, isso é super importante pra nós, tá, pessoal? Se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom? E se você quer mais dicas, desafios e muito mais conteúdo, me segue também nas redes sociais, @você falando espanhol, que também tem muita coisa bacana que a gente posta por lá, vale? Então vamos lá, bloco número 1. Antes no creía que de verdad existiera alguien así como tú, bendito el día en el que te encontré. O que significa? Antes eu não acreditava que de verdade existia alguém assim como você. Bendito o dia que te encontrei. Então aqui nessa parte, eu deixei 3 palavras em evidência que eu considero as mais importantes, tá? A primeira delas é a palavra así, que pode parecer fácil, né? Porque é bem parecida com o português, já que ela significa assim, ou seja, praticamente igual. Mas eu quero dar uma informação para vocês que muita gente não sabe, que é a seguinte, presta bastante atenção. Em espanhol não existe 2 S's, tá? Nunca, jamais. Então, por mais que seja uma palavra que é parecida com o português, em português a palavra assim é escrita com 2 S's, né? Em espanhol, assim é escrita com um S só. Tá? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu explico com detalhes a pronúncia da letra S. Eu vou deixar aqui na tela, quem quiser conferir depois vale a pena, ok? Bom, a segunda palavra que eu deixei em evidência, na verdade são 2 palavras, né? São el día. Por que eu acho essas palavras extremamente importantes? Porque muita gente acaba confundindo, achando que o correto é dizer lo día. Mas como eu espero que vocês tenham acompanhado no vídeo que tem aqui no canal, que antes de um substantivo, que é o caso da palavra dia, né, nós usamos o artigo el e não o artigo lo, vale? E o último ponto importante desse primeiro trecho é a palavra encontré, que eu deixei em destaque porque é um tempo verbal que é muito usado, tá, pessoal? Principalmente na América do Sul, que é o pretérito simples, né? E nesse caso, esse pretérito simples está conjugado na primeira pessoa do singular, ou seja, ele se refere a mim. Então a palavra significa, então, encontrei. Bem parecido aí, inclusive, com o português, né? Então, olha quanta informação bacana tem um simples trecho da música, né? Número 2. Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también. No habrá camino que camine si tú no estás en ele. Que isso praticamente quer dizer o seguinte:
Juro que de onde você estiver, você levará uma parte de mim também. Não haverá caminho que eu ande se você não estiver nele. Romântico, né? Enfim, é mais ou menos isso que esse trecho quer dizer, né? Lembrando que muitas coisas nós não podemos traduzir ao pé da letra, tá, pessoal? Porque senão fica sem sentido aí para nós em português, tá? Por isso que é muito importante a gente pensar em espanhol, tá bom? Mas vamos lá, vamos analisar com calma esse trechinho. Seguinte, a primeira palavra que eu acho importante aí vocês darem uma atenção especial é a palavra llevarás. Por que eu acho importante? Porque nela nós temos duas letras que a pronúncia acabam confundindo aí a maioria dos alunos, né? Principalmente a galera que está começando a estudar, que são a dos dois L's e da letra V, tá? Vou separar aqui para explicar para vocês. Os dois L's, ou como dizemos em espanhol, a ed, né? Tem três pronúncias que são as mais utilizadas ao redor do mundo, tá? Que são com som de I, então podemos dizer, por exemplo, llevarás, com som de uma espécie aí de DJ, né? Então dizemos llevarás, que inclusive é a pronúncia que o cantor usa nessa música, tá? Que é uma pronúncia aí super comum também. E nós temos uma terceira pronúncia com som de X, que essa é mais utilizada aí principalmente na Argentina e no Uruguai, tá? Então aí ficaria llevarás. Essas são as três pronúncias mais utilizadas para os dois L's, tá? E essas três estão corretas, tá? É uma questão de sotaque mesmo, que vai variar de acordo com o país. Já a pronúncia da letra V, ou como falamos em espanhol, da letra V, né? Vai ser uma espécie de junção da letra B com a letra V, só que um pouquinho mais puxado o som pro B. Então a pronúncia correta dessa palavra como um todo é llevarás. Vale? O segundo e o terceiro ponto que eu deixei em evidência nesse trecho são duas palavras que elas alteram bastante o seu significado dependendo se ela tiver acento ou não, tá? A primeira delas é a palavra tu, que com acento, como nesse caso da música, né? Ela é pronome pessoal, ou seja, significa você, né? Já sem acento, ela é adjetivo possessivo. O que significa isso? Significa teu ou tua, enfim. E o mesmo acontece com ele, porque ele com acento também é pronome pessoal, ou seja, significa ele, né? Já ele sem acento é artigo masculino, portanto significa o, vale? Então você vê que um simples acento muda totalmente o significado de algumas palavras na língua espanhola, então a gente tem que prestar bastante atenção também nessa questão. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna, si se pudiera devolver el tiempo? Bom, essa frase basicamente quer dizer o seguinte: como posso fazer para que você entenda que você me deslumbra, que você é perfeita, que não há nenhuma? Ou seja, nesse caso aqui ele está dizendo que não existe outra mulher, né? Isso aí que ele diz ali no finalzinho. E aí ele termina a frase dizendo se o tempo pudesse voltar. Então nesse trecho aqui eu deixei duas palavras em evidência, tá? A primeira delas é a palavra hacer, no qual nós temos a pronúncia da letra H, que em espanhol simplesmente não é falada, né? A gente ignora que ela existe. E temos também a questão de falar com a língua entre os dentes, que é uma coisa que confunde aí também muita cabeça de quem está começando a estudar espanhol, né? Por quê? Porque, assim, não necessariamente você precisa falar com a língua entre os dentes, tá? Isso é uma coisa típica da Espanha, pessoal. Então, assim, se um nativo de Barcelona, por exemplo, ou de Madrid, enfim, fosse falar essa palavra, ele iria dizer hacer. Hacer. Tá vendo? Com a língua entre os dentes. Hacer. Mas, repito, esse tipo de pronúncia é uma coisa bem típica da Espanha. Na América do Sul, você não vê pessoas falando assim. Inclusive, o próprio cantor dessa música não fala com a língua entre os dentes. Eu também costumo não falar, tá? Então, fica a seu critério falar ou não falar dessa forma.
tá bom? Claro que tem algumas situações específicas que você pode usar essa questão da língua entre os dentes se você quiser, tá? Mas não é em toda palavra, né? São em algumas situações específicas. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, sobre esse tema, deixa aqui pra mim nos comentários que eu faço um vídeo falando aí sobre essa questão da língua entre os dentes, vale? Bom, a segunda palavra que eu deixei em evidência nesse trechinho é a palavra ai, que também é uma dúvida aí muito comum dos alunos que estão aprendendo espanhol, né? Que é sobre a diferença do verbo haver e do verbo tener, já que ambos significam ter, né? Seguinte, eu vou dar uma explicação resumida aqui, mas se vocês quiserem eu também posso fazer um vídeo falando um pouco mais a fundo sobre essa questão, tá bom? Já que aí gera muita dúvida nos alunos. Seguinte, o verbo haver significa ter, só que no sentido de existir, tá? Como nesse caso da música, por exemplo, né? O cantor diz, no hay ninguna, ou seja, não tem, não existe outra pessoa. Já o verbo tener, ele também significa ter, só que no sentido de posse. Então, por exemplo, yo tengo el pelo corto. O cabelo é meu, né? Indica posse. Então, nesse caso, usamos o verbo. Vamos para o nosso último trecho da aula de hoje, que é um trecho um pouco maior, né? Então, aqui o cantor diz o seguinte. Yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas. No tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. Então esse trecho significa o seguinte. Eu não faria isso porque eu tenho você. Só você me complementa, ou seja, só você me completa, né? Eu não tenho dúvidas. Sem me dar conta, você trouxe a cura para a solidão que me matava. Você me deu ou você me trouxe, né? O que me faltava. Aqui nesse trecho, as 3 palavras que eu deixei em evidência estão relacionadas à pronúncia, tá, pessoal? A primeira delas é a da letra Y, que ela vai seguir a mesma regrinha que eu expliquei antes sobre os 2 L's, né, que vai variar aí de acordo com o país. Então você pode ouvir tanto yo, como yo, como yo. As 3 formas estão corretas. A letra H, como nós vimos anteriormente, ela não é pronunciada, né? Então a pronúncia dessa palavra fica haria. E essa última palavra que eu deixei em evidência, se eu não soubesse a pronúncia das letras D e da letra T em espanhol, com certeza eu iria dizer diste, certo? Diste. Mas a pronúncia correta dessa palavra é diste. Letra D com som de D mesmo e letra T também com som de T mesmo. Não diste, e sim diste. Sabe como fica muito mais fácil para cantar depois dessa aula? Como a pronúncia sai muito mais natural? Deu para notar a quantidade de coisa que nós aprendemos em uma simples aula? E tudo isso se divertindo durante o processo? É assim que os nossos alunos aprendem. Então, deixa aqui para mim nos comentários o que você achou dessa atividade, se você quer conhecer a outra metade dessa música, né? Se você quer mais vídeos como esse, com músicas aqui no canal, enfim, deixa aqui para mim a sua opinião, tá bom? Que ela é super importante para nós. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Esse é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!